Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Senna TV e hoje estamos aqui em Bercy. Não, calma, estamos no Speedland para as 12 horas de kart, mas com aquele espírito da corrida histórica de Ayrton Senna no kart, tá bom? Vamos conferir. Bom pessoal, o Senna TV hoje um pouquinho diferente aqui, a gente está nas 12 horas de kart do Speedland. Eu estou ao lado do Thiago Alves, que é jornalista da Fox Sports. E aí, Thiago, beleza? Tudo já, França. Tranquilo. O Thiago, além de ser jornalista como eu, também está acelerando aqui na equipe de imprensa. Como é que foi a impressão aí das 12 horas? A gente está comentando aí que parece o kart de Bercy, que todo fã de Ayrton Senna lembra, né? De 1993. Pista bem apertadinha e um kart de competição. Você está vendo dessa forma? Não, tô vendo sim, França. Tô vendo que é uma competição muito forte. Claro que a diferença é porque aquela de Bercy é uma prova mais curta, essa aqui é uma prova de 12 horas, acaba tendo uma troca de pilotos, mas os karts são muito rápidos, eu lembro muito bem dessa prova, já vi imagens também, sou um cenista declarado, sou muito fã da Ayrton, então já vi várias vezes essa prova e é legal que você vê karts muito rápidos, com um nível de pilotagem absurda lá em Bercy. O nosso é um pouco mais abaixo, principalmente. O nosso tá bem abaixo, na verdade, né? Mas é legal. Isso. E era bem isso na época deles falaram, que é tipo quase como se fosse uma corrida de kart em Mônaco, né? Porque é isso, né? A pista é bem apertada. É bem apertada e assim, você não pode dar um vacilo. Qualquer escorregadinho você já vê o muro chegando, não é bem o muro, é a proteção de pneu. Então você tem que tomar todo cuidado. Tem uma entrada de túnel que lembra muito a entrada de túnel de Mônaco, inclusive a gente vai pegar uma transição do dia, né? Que a corrida começa meia-noite, acaba meio-dia. E eu acho que o formato das 12 horas aqui no Brasil é muito isso, né? Você tem o campeão da Stock Car, campeão da Fórmula Truck, campeão da Fórmula 3, kartistas campeão mundial de kart, né? Tem campeão kart. mundial de kart. Então assim, isso é também dividir a pista com esses caras é fenomenal. A experiência que você tem de pilotar com esses caras, os caras que você vê na televisão, no caso, os caras que eu comento, que narro corridas deles, e tá dividindo uma pista, é uma experiência incrível, assim, não tem palavras. E eu até, inclusive, conversei com o Dirani, e o Dirani, que teve também na fazenda do Ayrton, na época corria, quando o Ayrton vinha aqui pro Brasil, fazer em Tatuí, eles faziam realmente uma celebração, uma confraternização, e era uma corrida de kart. Então eu acho que tem essa pegada, parece que piloto quando está no horário de folga gosta de acelerar, né? E eu acho que o Ayrton Senna não era diferente, era muito isso, e você vê que esse espírito vive até hoje entre eles, né? O próprio Ayrton ele fala que o kart era competição pura, o kart onde ele gostava de andar, foi o começo de tudo. Então você andar num berço do Ayrton é um negócio inacreditável. Bom, e aqui agora comigo o Denis Girani, que vai falar com o pessoal da Senna TV, porque também é um grande fã de Ayrton Senna. Denis, obrigado aí mais uma vez por ter aceitado, tá parando os treinos aqui para falar com a gente. Vai ter as 12 horas de kart, como é que é essa sensação, né? Você, não só como piloto, mas também meio chefe de equipe, coach da molecadinha aí, como é que você está dividindo aí essas atenções? Com certeza, vai ser bem divertido, bem legal. Vou trabalhar com 4 pilotos da nova geração aí, nenhum é maior de idade, acho que o mais velho tem 16 anos, então vai ser bem divertido e é sempre bacana passar toda a experiência, ver toda a corrida como se só vou correr também junto, mas vai ser eu vou mais cuidar deles do que correr, né? E o Denis, pessoal, quem não sabe, a família Dirani, né, sempre foi muito amiga, muito próxima do Ayrton Senna, da família Senna. Inclusive a gente fez um live com o seu irmão, Denis, contando as histórias de vocês lá na fazenda do Ayrton. Quer dizer, vocês eram molequinho, mas deve ter sido muito divertido essa época, né? Com certeza. A minha primeira experiência com kart foi na fazenda, foi em 92, eu tinha 5 anos. Tá bom, né? Aprender na fazenda do Ayrton Senna, você não queria nada também, com ele, né? Ensinando. Ele ficava ali sempre junto, até em 94, um pouquinho antes, ele estava lá, a gente estava andando, daí ele parou e falou, nossa, melhorou muito, hein? Continua assim que agora você está dando pau em todos os restos. Então... Você viu que adiantou, né? Ele é piloto até hoje e está ensinando a molecada. Exatamente, ele é essa motivação que ele me passou, lógico, era muito pequenininho, mas com certeza vem na minha cabeça o tempo todo. Em 94 eu tinha, faz 22 anos, eu tinha 6 anos de idade, então é essa motivação que eu ainda passo para a molecada mais nova, como hoje aqui com os pilotos e tantos outros pilotos que eu trabalho junto. Pessoal, agora tem aqui do meu lado um artista ou um piloto? Você me fala, Marcos, como é que é? Boa pergunta. Boa pergunta. Piloto, o Breda, que a gente sabe, ele acelera muito, que eu já corri várias vezes 500 milhas de kart com ele. E também, claro, tem a carreira dele de ator, mas essa admiração
pelos pilotos. Eu imagino que a sua admiração pelo Ayrton Senna deve ser uma coisa também fantástica que deve ter te inspirado até a acelerar hoje em dia, né? Sem dúvida. Eu sou piloto há 36 anos e sou ator há mais ou menos o mesmo tempo. E sempre tive uma admiração muito grande pelos pilotos brasileiros em geral e pelo Ayrton Senna em particular. Eu sou profissionalmente um ator e sou um piloto amador muito apaixonado pelas corridas, pelo trabalho que o Instituto Ayrton Senna vem fazendo. Eu acompanhei todas as corridas do Ayrton e sempre que eu posso eu venho participar de eventos assim de kart com os meus amigos, com os meus colegas, rever os pilotos de quem eu tenho amizade, carinho, respeito. Enfim, para mim participar de um evento desse é uma festa, é um prazer e ao mesmo tempo uma oportunidade também de eu desenferrujar um pouquinho e continuar andando de kart, que é uma paixão. É curioso como esses dois universos estão juntos, né? Mas sabe por quê? Principalmente por uma questão de foco, de concentração. Se você reparar bem, por exemplo, numa peça de teatro, a gente repete toda noite aquele roteiro e cada noite a gente procura melhorar alguma coisinha. Mais ou menos como um piloto faz em uma volta, que cada vez ele tenta acertar um pelinho aqui, uma freada meio metro adiante ali. Então essa atividade de polimento, essa atividade de foco, de concentração, esse presente do indicativo, que é o tempo do ator em cena e do piloto na pista, é que torna essas duas atividades complementares para mim e me ajuda muito no meu trabalho de ator, a concentração que eu sou obrigado a ter. Porque se eu erro alguma coisa no palco, eu tomo uma vaia. Mas se eu erro alguma coisa aqui, eu bato na seta e me machuco. Melhor não errar, né? Agora, olha só que honra, pessoal, ao lado do líder do campeonato da Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro, Felipe Fraga. Felipe, valeu, obrigado por ter aceitado o convite aqui do Senna TV. No meio do treino das 12 horas, né, Felipe? Você ainda na sua hora de folga acelera de kart, que história é essa? É muito legal, a gente gosta demais, né, de correr de kart, foi onde tudo começou para a maioria dos pilotos. E é um evento diferente, né? E a gente sabe que, né, falou em kart, aí não tem como não falar de Ayrton Senna, né? Você é um grande fã do Senna, que eu sei, e não só na parte do kart, você estava me falando que você tem corridas aí do Senna que nem ele ganhou e você admira, né? A minha corrida preferida é a de 88, né? Em Mônaco, porque você vê que o cara era um mito, né? Ele não queria só ganhar, ele queria humilhar o segundo. Então ele acabou batendo lá no final da corrida, então é a corrida assim, que ficou mais marcante, né? Dizem, né, os jornalistas, já conversei até com o Reginaldo Leme sobre isso, que ele fala que ele queria dar uma volta no Prost, que seria a humilhação. Imagina, para quem não sabe, Mônaco é praticamente França, né? Então seria na casa dele dar uma volta no Prost, é sacanagem. Ele queria humilhar o cara, ele tinha uma rixa muito grande, né, todo mundo sabe. Então ele queria fazer uma coisa aí que nunca ninguém fez. Mas foi, mesmo não tendo concluído, eu acho que ficou marcado nessa corrida. E agora ele está disputando o título ali com o Marcos Gomes, que é companheiro de equipe dele. É mais ou menos Senna-Prost ali na McLaren, ou como é que tá aí vocês aí? A gente é bem amigo, não tem rixa, né, igual a maioria dos companheiros de equipe. Ainda não tem. Muito bom estar disputando com ele, eu fico feliz da briga tá mais dentro de casa, né? Óbvio que tem o Max Wilson, o Kaká, o Daniel Serra, que estão ali colados. Mas eu acho que vamos torcer pra briga ficar dentro da CIMED. Né? E tem uma coisa, viu? O ano passado eu entreguei pro Marcos Gomes o troféu de pole position do milhão, que é o troféu Ayrton Senna. Você já viu esse troféu ou não? É fantástico, depois eu vou te mostrar. E assim, o pole position da corrida do milhão ganha esse troféu. Então já vou te dando essa dica aí pra pisar fundo lá, hein? Tomara, um presente top aí. Valeu. Obrigado. Valeu. É isso aí, pessoal. As 12 horas de kart foram muito legais, divertidas. Esse papo foi excelente aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então curte aí no botão, né, curtir. Se inscreva no canal Senna TV. Também compartilha com os amigos. E aproveita e dá uma olhada nos outros vídeos, né? Porque já que você tá com um tempinho aí, aproveita que tá bem legal, tá bom? E lembrando que todos os produtos que você tá vendo, esse boné, essa camiseta, estão lá no Ayrton Senna Shop. Valeu, até a próxima!